Bem-vindo ao programa Resenha. Hoje nós vamos conversar com a psicóloga Aline, com a assistente social Rosane, que são parte integrante do projeto Família Acolhedora, que tem Um vínculo com o Instituto Proteja, né? Que é do Nelson que a gente falava, né, gurias? Bem-vindo ao programa Resenha. Obrigada, Renata, pela oportunidade. O Instituto, ele está gerindo o programa Família Acolhedora agora, né? É parte de 3 eixos geridos agora dentro do município pelo Instituto Proteja. E nós estamos fazendo parte dessa equipe agora, estamos Que é, divulgando Aline, assim, o Instituto Proteja, porque a gente tem o Instituto Proteja com esse projeto da Família Acolhedora. Como é que funciona o Instituto Proteja? Então, né, o Proteja hoje ele está trabalhando nesses 3 eixos, tá? Você é assistente social do Eu Instituto. sou, exatamente, né? Eu me chamo Rosane Farias, sou assistente social do programa Família Acolhedora, Perfeito. tá? Dentro do Instituto Proteja. O Instituto Proteja, ele trabalha em 3 eixos, que são a família acolhedora, né? O abrigo ali, o reintegração e as capacitações, tá? A gente tanto faz capacitações para todos que estão dentro do reintegração, né? Funcionários, né? Que chegam. E também para o Família Acolhedora, tá? E aí a gente está trazendo, então, hoje, o nosso objetivo, meu e da Aline, tá? É que a cidade de Rio Grande, ela tenha esse reconhecimento, né? Ela venha ter essa informação, que hoje, né, a gente está ativa aí com Família Acolhedora. Por enquanto, no programa, nós temos uma única família, mas nós já estamos cadastrando outras famílias, e aí elas vão passar por capacitações para ficarem aptas para receber essas crianças e esses jovens. Entendi. Porque o Instituto Proteja, o próprio nome, assim, já, né? Já nos dá uma referência que ele protege o quê? Crianças e adolescentes. Exato. É isso. Então, eles têm 3 eixos, que vocês falaram. Então, hoje é a família acolhedora que a gente vai falar. Exatamente. Isso. Entendi. Aline, tu é a psicóloga desse projeto. Isso, eu sou a psicóloga do programa, né? Como tu comentou ali, eu acho que o Instituto tem exatamente esse propósito. O propósito é trabalhar no intuito da proteção da criança e do adolescente, né? Tanto é que o princípio básico do Instituto é o combate, né? A qualquer tipo de violência, principalmente violências sexuais e pedofilia, né? Então, dentro disso, agora o Instituto está gerindo também esses 3 projetos, esses 3 eixos, né? Entendi. Então, trabalhando dentro do contexto de família acolhedora, eu acho que é importante a gente começar deixando claro, né, o que é o acolhimento em si, né? Porque o pessoal pode entender o acolhimento de uma forma muito ampla. E quando a gente fala em acolhimento de crianças e adolescentes, né, a gente está falando de crianças e adolescentes que passaram por uma situação de vulnerabilidade, né, ou tiveram os seus direitos violados. Então, elas necessitam, né, de uma medida de proteção via judicial e são afastadas dos seus genitores. Entendi. Né? Dentre esse afastamento, elas precisam ser acolhidas, né? E aí nós temos algumas modalidades de acolhimento, e dentre elas existe o acolhimento institucional, que é o mais usado e é o acolhimento utilizado pelo Estado, né? Que O institucional, como é que funciona? Isso, o institucional, ele visa abrigar essas crianças, acolher elas, né, no âmbito de uma casa-lar, de um instituto, de um abrigo, né, de uma casa de passagem, e ali elas passam por esse período de tempo enquanto a família, né, ou se reorganiza para a restituição desta criança, para a reintegração desta criança, né, ou então para o encaminhamento à adoção, né. Em contraponto ao modelo institucional, existe o modelo de acolhimento familiar, né, que é o que nós estamos propondo com o programa, né, com esse projeto que existe. O acolhimento familiar, ele visa acolher estas crianças e adolescentes que estão sob medida protetiva, que também precisam, né, desse afastamento de suas famílias de origens, dentro de um contexto familiar, dentro de um âmbito familiar. Então, essas famílias se habilitam, se preparam e acolhem dentro de suas casas essas crianças. Se a gente for pensar, né, o próprio nome assim, família acolhedora, já é um aconchego para quem está sofrendo uma violência ou que sofreu, está sofrendo um trauma, na verdade, porque é sempre difícil, né, para a criança e adolescente se afastar das famílias, porque a gente tem que fazer esse trabalho, geralmente, que vocês estão fazendo, que é isso, né, tentar... imagina assim, que é diminuir aquele trauma que aquela criança ou adolescente sofreu. E já a família acolhedora, até o nome, já é assim, um aconchego. Né? Exatamente. Como é que é o teu trabalho como assistente dentro desse... Então, né, a gente está nessa busca, né, de recrutar, vamos dizer assim, né, Aline, famílias para estarem aptas para receber, né, essa criança ou esse adolescente, tá? Eu, como assistente social dentro do programa, claro que eu vou dar todo o embasamento,
né, dentro ali do serviço social. É importante dizer que essa família que se cadastra, ela, quando recebe a criança ou esse adolescente, ela é acompanhada por nós. Entendi. Então, tudo que envolve, né, na área do serviço social, eu vou estar pronta para ajudar essa família. Ela não fica sozinha. Entendi. Ela não vai pegar esse acolhido e aí é tudo com ela. Não, a gente faz visitas periódicas, a gente está sempre em contato com a família e com o acolhido. Se tiver algo para a gente ir até a escola, procurar dispositivos do município, como o Capisi, como a PAI, né, como uma terapia, a gente colocar em programas. Esse é bem o meu objetivo, tá? Prestar esta assistência a essa família, a este acolhido, para que ele tenha o melhor da vida social, né? E para ele é um ganho incrível, porque ele vai receber carinho, atenção, né? Aquele cuidado da família, essa família acompanhar, né? Levar em programas, levar em cinema, em praças, em festas de aniversário, coisas que por muitas vezes a gente não consegue fazer dentro do abrigo. Entendi. Dentro das casas de acolhimento. E aí ele vai ter essa família como referência. Entendi. Que isso é muito importante. É tão legal a gente falar disso, porque assim, ó, a assistente social é tão importante, esse olhar assistente social, né? Vamos pensar assim, fora desse projeto, mas também nele, qual é o papel da assistente social? Porque a gente escuta falar, né? Assistente social, mas o que é assistente social? Então, a assistente social, ela é uma defensora dos direitos, né? A gente trabalha dentro da proteção, dentro da defesa de direitos. Hoje em dia, eu sempre falo muito, né? Que as pessoas perecem por falta de informação. Perfeito. Por isso que eu tô sempre trazendo o máximo que eu posso, né? Capacitando as famílias que a gente acolhe. Eu sou assistente social da AMAR, então eu também trabalho com autismo, né? E tem tantos direitos que essas famílias atípicas têm, tem tantos direitos que nós, cada um cidadão tem, que as pessoas desconhecem, né? Então, eu estou sempre nessa defesa de direitos, né? Sempre trazendo à luz esses direitos que as pessoas, que cada pessoa tem, né? Porque nós temos uma gama aí. Gente, assim, ó, tá sempre surgindo novos direitos, né? Sim. E aí as pessoas desconhecem, então tu não busca isso. Agora mesmo com as enchentes, eu mesmo expliquei muito, trouxe muita ajuda, muita informação a respeito ali, né, do que as pessoas tinham direito no cadastro, né, para participar do cadastro único, para pedir o reconstrução. E esse é meu trabalho também dentro da família acolhedora. Entendeu? É porque é legal isso, né? Porque a assistente social, tu tá informando as pessoas, não só dentro desse projeto, mas de forma ampla, os direitos que ela sempre quis. Como tu falou, muita gente tem direito às coisas e não sabe. Porque não tem acesso à informação. Exatamente. Né? Então, tu fornece esse acesso. Exatamente. Né? Eu passo para as pessoas o que elas têm de direito, né? Já é um direito adquirido. E a forma, o acesso, como tu busca esses direitos. Entendi. Então, esse é o papel fundamental da assistente social, né? Trabalhar nessa defesa de direito, a parte da informação, né? A parte também da capacitação, da orientação, do encaminhamento, né? Isso é o nosso dever, no mínimo, né? De passar para as pessoas e ter, claro, aquele acolhimento humano, né? Um acolhimento humanizado, que a gente trata com carinho, com respeito, porque as pessoas já vivem num momento de fragilidade. Exatamente. Né? Exatamente. E justamente as pessoas que procuram um serviço social, que procuram uma assistente social, ela já é uma pessoa fragilizada, porque quem não precisa, não procura. Entendi. Procura os que precisam. Entendi. Então, esse é o nosso papel fundamental. Claro, bacana, né? Porque a gente tem que saber o que cada um, a importância de cada um, né? E eu acho que a assistente social tem essa visão realmente social, do melhorar para as pessoas, né? Exatamente. Acho bem bacana. Dar uma vida mais digna, né? Que ela já tem por direito e que ela não busca, né? Pela falta da informação. E tu falou uma coisa extremamente importante, que foge um pouquinho do projeto, mas das enchentes mesmo. Exatamente. Quantas pessoas têm direito a receber auxílios e não sabem? E não sabem. E aí entra a assistente social. Exatamente. Aí a gente dá o recurso, a gente diz o caminho, por onde tu busca, como tu faz, o que tu precisa ter. Isso é o que, no meu papel de serviço social, de assistente social, a gente tem que passar para as pessoas. Perfeito. E o teu olhar dentro desse projeto, como é que é?
Então, pelo ângulo da psicologia, digamos assim, né, é um olhar realmente mais humano, né? É a gente poder se aproximar muito mais tanto dessas famílias, né, quanto dessas crianças e desses adolescentes. Dentro do programa mesmo e acompanhando a família que a gente acompanha no momento, né, a gente consegue ter um olhar muito da parte comportamental, né, das mudanças comportamentais, do desenvolvimento cognitivo de uma criança e de um adolescente que num contexto familiar muda muito, né? Eles costumam evoluir muito, porque o próprio trauma, né, Renata, o próprio trauma que eles sofrem gera neles, né, um bloqueio, um atraso, né? Eles se blindam para relações, principalmente para as interações sociais, e a gente vê isso mudar muito nesse contexto familiar. Então, eu também trago para dentro do programa, né, como um papel do psicólogo, um pouquinho dessa escuta ativa, né, de ouvir essas famílias, de ouvir, né, essas crianças, adolescentes acolhidos, né, como que se sentem, como que eles estão com relação aos seus medos, às suas angústias, né, aqueles que já estão encaminhados, destituídos, encaminhados para adoção, né, trabalhar com eles esse processo de adoção, o processo do vínculo, né, que acho que é importante a gente falar depois, né, o processo do vínculo, do desvínculo dessa família acolhedora, a gente poder trabalhar isso com eles para eles terem mais segurança. Mas como é que funciona isso? Porque durante um tempo aquele acolhido vai ficar naquela família. Exato. Como é que faz isso depois de retirar esse acolhido da família? Porque eles continuam. Como é que é? Me conta. Essa parte é bem legal, né? É interessante, Renata, porque uma das coisas que a gente mais ouve é: e se eu me apegar? Pois né? Eu também pensei, tá, mas e se você pegar? Exato. Que deve acontecer isso, porque acaba estabelecendo relações afetivas ali, né? Muito. E a gente escuta isso direto, né? E eu digo assim, tá, que bom, é isso que a gente quer e é isso que precisa. A gente precisa desse apego. Porque é nesse apego que tu vai criar o vínculo e que tu vai poder entregar realmente para essa criança a proteção, o cuidado, o carinho, o afeto. Porque se a gente não se apega, o que a gente vai entregar? Claro. Né? É que nem se a gente não se apega ao nosso trabalho, se a gente não se apega e não tem carinho por aquilo que a gente faz, o que a gente vai entregar? Né? Então, eu digo, como é importante o apego? É exatamente disso que a gente precisa. Entendi. Claro que a gente sabe que o desapego depois é um sentimento doloroso, né? Ele vai causar ali, sim, uma tristeza, ele vai deixar a pessoa, né, bastante cabisbaixa, talvez. Mas isso tudo a gente trabalha nessas formações. A gente tem as capacitações e formações para essas famílias exatamente para orientar eles sobre como lidar com esses momentos. Entendi. Mesmo sabendo que a dor, né, pode ser inevitável, claro. né, desse afastamento. Eles não perdem, eles não precisam perder o vínculo com essas famílias após, né? É importante a gente ressaltar, né, o acolhimento familiar, o acolhimento em família acolhedora, ele tem uma duração de 1 ano e 6 meses. Tá. Então, essa criança, esse adolescente fica acolhido nessa família por um período de 1 ano e 6 meses. Fica morando com aquela família? Fica morando. Literalmente, essa família passa a ser responsável por todos os cuidados, por todas as medidas de proteção dessa criança. Escola, né, atividades, como a Rô falou, né? Então ele fica por esse período. Durante esse período ele está sendo avaliado, existem as audiências concentradas, onde ele é avaliado pelo juizado, né? Até para o juiz acompanhar como é que está a família, como é que está o andamento dele, né? Se ele está destituído do poder familiar, como é que está o andamento dele dentro do Cadastro Nacional de Adoção, né? Se é uma criança ou adolescente que já está para adoção. Então a gente faz, e junto disso, dessa família, o nosso acompanhamento, através dessas visitas domiciliares, né? Na residência, nas escolas, né? Em todos os outros âmbitos onde essa criança ou adolescente costuma executar algumas atividades. Né? E aí, durante esse tempo, ele permanece com essa família, sempre acompanhado pela equipe. Até 1 ano e 6 meses. Até 1 ano e 6 meses. Via de regra, né, talvez possa se estender por alguns casos um pouquinho ali, né, mas não estendendo e não passando muito mais do que 6 meses posterior. Perfeito. Né? Vamos fazer um intervalo rapidinho? Claro. Então tá. Vamos fazer um intervalo rapidinho. Não sai daí que eu tô te esperando.